Olá pessoal, vamos à nossa penúltima aula digital, aula virtual, desculpe. O texto de hoje é Poder Mundial e Dinheiro Mundial de Robert Kurz. Vamos continuar com o mesmo autor do texto passado. Eu já falei sobre o Kurz no texto passado, vou pular essa introdução ao autor. Sabemos novamente, só para reforçar, que ele é um autor marxista. Gente, vocês podem estar questionando, mas esse professor colocando textos marxistas, quando o marxismo já era, depois de 89, com a queda do Muro de Berlim, acabou o socialismo, o marxismo. Só uma informação para vocês, gente. Nas universidades de economia, nos cursos de economia norte-americanos, o autor mais indicado pelos professores atualmente é um barbudo judeu-alemão de nome Karl Marx. Sabiam? O marxismo está voltando à cena exatamente por conta dessa crise mundial que os economistas liberais não conseguem explicar. Vamos dar uma chance para eles, para ver se eles conseguem nos iluminar um pouco o que está acontecendo na nossa economia. Esse texto ele é de 2007. Olha, veja bem, a crise econômica que nós ainda estamos vivenciando, ela é de 2008. Então o texto é pré-crise, E de certa forma ele vai antecipar essa crise econômica, Tem esse fator curioso desse texto. O foco do texto é economia, O anterior também, do Robert Kurz, era sobre economia, mas com relação ao trabalho. Aqui ele vai tratar de macroeconomia, a questão do dólar, do dinheiro, da economia monetária. Então ele vai continuar o texto anterior sob uma outra perspectiva. Eu vou saltar detalhes técnicos que eu achar desnecessários, tá, gente? Porque quando você vai estudar economia, existem um monte de detalhes técnicos que às vezes não tem necessidade, É só para economista mesmo. Vamos lá então, Poder Mundial e Dinheiro Mundial. Ele começa com uma introdução e dizendo o seguinte: olha, em 89, com a queda do Muro de Berlim, houve uma esperança de que estava se inaugurando uma nova era de prosperidade global. Quer dizer, agora com o fim da Guerra Fria, acabaram-se as guerras, acabaram-se as disputas, e agora o capitalismo dominando o mundo, nós vamos ter uma era de prosperidade global. E o que aconteceu na realidade? Foi o inverso disso. O que aconteceu foi uma proliferação de guerras, do terrorismo, do fundamentalismo e da pobreza em massa, ou seja, ao invés de prosperidade, pobreza. E o Ocidente e os Estados Unidos, quer dizer, capitaneados pelos Estados Unidos, a esperança é que houvesse uma Pax Americana, como houve uma Pax Romana, Mas o Ocidente, capitaneados pelos Estados Unidos, viraram, ao invés de indutores da prosperidade mundial sob o capitalismo, viraram administradores da crise mundial. Por que isso ocorre? O Robert Kurz tem uma opinião bastante interessante. Ele acredita que não houve derrocada do leste socialista e vitória do Ocidente capitalista. Ou seja, para ele, é claro que houve a derrocada do leste socialista, mas isso não foi uma vitória do Ocidente ou vitória do capitalismo. O que ele diz é o seguinte: olha, existe no mundo uma crise, ela é global. Desde a década de 70, 80, desde essas décadas, existe uma crise no mercado mundial, uma crise generalizada. Ela atingiu primeiro os elos mais frágeis da cadeia global. E os elos mais frágeis são o leste e os países subdesenvolvidos, que já começaram a cair nas décadas de 70 e 80. Bom, de certa forma, isso é amparado em dados empíricos mesmo, porque as economias do leste socialista já começaram a derrocada nos anos 70, começaram a perder espaço no mercado mundial na década de 70. E os subdesenvolvidos também começaram aquelas crises cíclicas na década de 70, 80. Disso nós somos testemunhas, nós brasileiros, Agora, nos países centrais, a crise está chegando somente
neste momento. Ou seja, então o que existe é uma crise mundial que vem desde a década de 80. Ela primeiro fez as vítimas mais frágeis, o leste socialista e os subdesenvolvidos. Agora ela está chegando no mercado nos países centrais, em forma de desemprego em massa, estrutural. Ou seja, o socialismo real, para o Robert Kurz, nunca foi uma alternativa histórica de fato. Ele era só um capitalismo de Estado, de modernização atrasada. Ou seja, aqueles países eram agrícolas, na época, na década de 40, 30, 40, eram muito atrasados, e ele acredita que esse socialismo real da União Soviética e do leste europeu funcionou como o capitalismo de Estado do século XIX, uma tentativa do Estado de avançar etapas, queimar etapas, através de um capitalismo muito estatizado. Bom, então, por que acontece aqui atrás? Aqui eu tinha falado da crise que começou na década de 70 e 80. Por que essa crise acontece? Ela acontece por conta da tecnologia, por conta da terceira revolução industrial. Ou seja, o curso está dizendo, começou uma crise global irreversível no sistema capitalista na década de 70 e 80 ainda estava no começo. As primeiras vítimas dessas crises foram as economias frágeis, leste europeu e subdesenvolvidos. Depois, agora, as vítimas estão sendo os próprios países centrais. Qual é a causa dessa crise que começou na década de 70 e 80? A terceira revolução industrial, a tecnologia. A gente viu isso no texto passado, que é a questão das máquinas estarem tomando o trabalho dos humanos. Ou seja, a tecnologia hoje substitui mais trabalho do que cria. Cria-se um pouco de trabalho com a tecnologia, mas o aumento muito grande da produtividade, exponencial da produtividade, não cria mais postos de trabalho como antigamente. O resultado é desemprego e subemprego estruturais. Todas as economias, isso realmente é um dado empírico, todas as economias mundiais ou estão vivendo desemprego muito grande, é o caso das economias da Europa e o Brasil de hoje, ou subemprego, que é o caso da economia chinesa, que a imensa maioria dos trabalhadores é subempregada, e o caso da economia norte-americana, que tem pleno emprego, mas os empregos são temporários e de tempo parcial, ou seja, são empregos precários, né? Então, o que acontece? No geral, o resultado disso é uma queda do lucro global. Apesar de que alguns vencedores, algumas empresas e países vencedores mais eficientes e mais intensivos no uso de tecnologia acabam lucrando e lucrando muito. Vejam essas empresas como Google, Microsoft, Samsung, são empresas muito intensivas de tecnologia, empresas que dominam o mercado automobilístico, acabam lucrando individualmente essas empresas. E alguns países como Alemanha, China e Estados Unidos ainda conseguem manter um certo crescimento econômico. Mas globalmente, o que acontece? Há uma queda geral do lucro. O globo não consegue produzir mais lucro suficiente para financiar, por exemplo, despesas de Estado. E isso vai causar colapsos do Estado. Queda de arrecadação. Ou seja, todos os estados nacionais, inclusive os estados como Estados Unidos e Alemanha, mas muito menos intensidade. Mas os estados que perderam a competição, e aí inclui inclusive estados europeus como França, Itália, Portugal, esses estados enfrentam quedas de arrecadação e entram em colapso. Por conta do quê? Por conta de serem perdedores num mercado dominado pela terceira revolução industrial, em que só pode haver poucos vencedores. Poucos vencedores porque não consegue oferecer trabalho para as massas mais. Bom, qual a solução diante dessa crise iniciada na década de 70, 80, provocada pela revolução tecnológica da terceira revolução industrial? Qual a solução encontrada? A solução encontrada foi a fuga para o capital monetário ou fictício,
ou seja, um capital que não se sustenta na produção. Capital financeiro, em última análise, banco, capital de banco. Então, a economia ela fugiu para se tornar uma economia de bolhas financeiras. Bom, já que os investimentos na economia real não são mais rentáveis há muito tempo, de acordo com Robert Kurz, qual é a opção dos capitalistas? Qual é a opção por onde o capital foge? Por onde o capital escapa? O capital escapa pelas bolhas financeiras, para as bolhas financeiras. Ou seja, só que o problema das bolhas é que aquilo ali é uma acumulação simulada. Aquilo não é trabalho que gera valor mais. Isso seria a acumulação real. A acumulação real é você gerar lucro através do trabalho. Essa é a acumulação capitalista que o Marx descreve, clássica. A acumulação por bolhas financeiras é capital gera capital. Ou seja, ela é simulada, por isso se chama de bolhas. Ela não tem base na produção real de mercadorias. E é interessante aqui, e essa economia de bolhas, ela é popularmente conhecida como neoliberalismo, né? Um comentário sobre o neoliberalismo. As esquerdas ou progressistas, que seja, né? Tem gente que fala que não existe esquerda mais, mas existe uma perspectiva que critica os liberais, vamos chamar de progressista. Essa perspectiva progressista usa argumento moral para condenar o neoliberalismo. Eles dizem que a escolha pelo neoliberalismo, pelo capital fictício, está baseada num desprezo com a economia concreta e com os trabalhadores. E uma opção dos ricos pelo rentismo, que é mais fácil. Ou seja, eles dizem que é um problema moral das elites. O neoliberalismo surgiu em função de escolhas morais ruins da elite, né, de defeitos morais da elite mundial. O Robert Kurz vai dizer o seguinte, olha, não é nada disso. O neoliberalismo não é problema moral de pessoas gananciosas, de banqueiros gananciosos. Não foi por isso que ele surgiu. O neoliberalismo ele foi a solução encontrada para o capital continuar a se valorizar. Porque na economia real, não há mais possibilidade de ter lucro suficiente para todo mundo e nem trabalho. Então o capital precisa se valorizar. Vocês lembram daquela fórmula, né? O capital precisa virar dinheiro, precisa virar mais dinheiro. A única maneira de dinheiro virar mais dinheiro agora é através de bolhas financeiras. Então foi a saída encontrada pelo capital. Ou seja, a resposta está muito mais na lógica do capitalismo do que em supostos defeitos morais de elites. O Robert Kurz, inclusive, fala que é até perigoso fazer isso porque foi por conta dessas acusações moralistas que se culparam os judeus, os banqueiros judeus na Alemanha nazista. É perigoso criar bodes expiatórios dessa maneira. Então, para o Kurz, o neoliberalismo vai salvar o capitalismo hoje. Quer dizer, já que a economia real não valoriza o capital, o único jeito do capital valorizar é através do neoliberalismo, ou seja, é através de bolhas financeiras, de valorização de capital sobre capital. Bom, aí entra a questão do dólar. Qual é o papel do dólar na economia mundial? A economia mundial precisa de um dinheiro mundial. Esse dinheiro mundial, hoje, ele é o dólar. Houve uma época em que foi o ouro. O Kurz explica isso aqui em detalhes no artigo, mas não nos interessa essa história do dinheiro mundial. Interessa sabermos que o dólar hoje é o dinheiro mundial. O lastro antigo do dinheiro mundial, ou seja, o dinheiro mundial é uma espécie de mercadoria à parte. Ele precisa ter lastro, ele precisa se basear em alguma coisa. Antigamente ele se baseava em ouro. Hoje o ouro não dá mais, não tem quantidade de ouro suficiente para lastrear uma economia desse tamanho. O lastro atual, né, do dólar hoje é uma garantia política dos Estados Unidos. E essa garantia política ela é baseada, de acordo com o Kurz, numa garantia militar. Os Estados Unidos são a maior potência militar do mundo, o maior porrete do mundo, em última análise. E ele observa uma coisa interessante, os Estados Unidos estão em declínio econômico relativo, né? Não absoluto, mas em relação aos outros países, os outros países estão tomando fatias do mercado global dos Estados Unidos há muito tempo.
Desde as décadas de 60, por aí, os Estados Unidos estão em declínio relativo. Mas esse declínio relativo dos Estados Unidos não implicou num declínio militar, muito pelo contrário. Os Estados Unidos estão declinando do ponto de vista econômico, mas estão crescendo do ponto de vista militar e da indústria militar, a ponto de hoje serem imbatíveis. Ou seja, por que isso acontece? Porque a potência militar dos Estados Unidos é a garantia última, em última análise, é a garantia última, é o lastro último do dólar. O dólar petróleo, na verdade não é bem um dólar petróleo, é um dólar armamento, de certa maneira. E é interessante o seguinte, que o desenvolvimento da indústria militar dos Estados Unidos, ele causou uma imensa dívida econômica, porque é muito caro desenvolver armamentos. Mas o financiamento disso não é feito com meios próprios. O financiamento dessa imensa indústria militar americana é feito através de vendas de títulos do Tesouro, que são em dólar, para outros países. Então é como se outros países, todos os países, têm reservas em dólar. Ou seja, comprando esses títulos do Tesouro americanos em dólar, o que esses países estão fazendo? Financiando o complexo militar dos Estados Unidos, que por sua vez é a garantia de que o dólar é o lastro do dólar como moeda mundial, ou seja, a garantia política do dólar. Então todo o capital mundial excedente, tudo que sobra, vai para os Estados Unidos e financia a máquina militar dos Estados Unidos. E nós vamos ver mais para frente que além da máquina militar dos Estados Unidos, financiam também o consumo familiar. E vão se tornar os Estados Unidos um buraco negro financeiro, um buraco negro monetário, de sucção de capital mundial. É dessa maneira que o mundo se equilibra, pelo menos desde as décadas de 80 a 90. Principalmente a década de 90 começa esse processo. Eu já li texto do Robert Kurz na década de 90 e ele fala a mesma coisa. Fala, mas de uma forma semelhante a isso aqui. Ele não mudou a posição a partir de lá. Então, os Estados Unidos vai se tornar uma imensa bolha financeira, né? Como o capital não mais se valoriza na economia real, através da produção de mercadorias reais, ele vai fugir para a economia de bolhas. Ora, nessa economia de bolhas, existe porto mais seguro do que o dólar? Se tem alguma crise, um risco, vocês olham no noticiário. Olhem no noticiário risco no Brasil, risco na Índia, risco na China. Os investidores estrangeiros, os mercados, tiram dinheiro de lá e compram título do Tesouro Americano, ou seja, compram dólares, né? Porque são garantidos por dólares. Então, ou seja, a economia de bolhas é comandada principalmente pelo dólar. E a venda dos títulos de dívida americana, que são dólares em última análise, financia, como eu disse, o complexo industrial militar. E aí, por isso que os Estados Unidos têm crescido de forma ininterrupta desde os anos 80, e financia também o boom, a explosão de consumo ou milagre de consumo dos Estados Unidos, através dos mercados imobiliários e de ações inflados, porque você joga dinheiro na economia americana. O mercado de ação americano, as empresas americanas ficam muito valorizadas e o mercado imobiliário também. Então, esse mercado imobiliário e as ações do mercado de ação, eles vão financiar o quê? O consumo das famílias norte-americanas. Então, o dinheiro do mundo que flui para os Estados Unidos financia armas e consumo familiar dos americanos, que é per capita inigualável no mundo. O consumo, tanto é que os ecologistas falam o seguinte: se todo mundo consumisse como usa um americano médio, se o mundo inteiro consumisse como um americano médio, seriam preciso 3, 4 terras, eu não sei qual é a conta, mas é uma conta exata mesmo, para que as pessoas consumissem, porque é um consumo muito grande. Agora, o curso fala assim, mas como é que os Estados Unidos, quer dizer, isso se dá apesar dos salários americanos estarem estagnados ou em queda desde a década de 70. O salário real do trabalhador americano está estagnado desde a década de 70. Na verdade, está em queda, em pequena queda relativa. E, apesar disso,
você tem um boom de consumo. Mas por quê? Porque esse boom de consumo não se sustenta nos salários dos trabalhadores norte-americanos, ou seja, não se sustenta pela economia real dos americanos, mas se sustenta nos mercados imobiliários e de ações. Ou seja, o que acontece muito nos Estados Unidos é que o sujeito tem uma casa, a casa dele está valorizando, ele pega um empréstimo e dá a casa como garantia e vai consumir. Aí depois, como a casa dele valoriza mais, ele pega um empréstimo maior ainda e dá de novo a casa como garantia e vai consumir. E ele vai ficando endividado. Mas como o imóvel está valorizando, ele não se preocupa. Sempre vai poder pagar a dívida anterior. A mesma coisa as ações. Lá nos Estados Unidos as pessoas físicas investem no mercado acionário. Como a gente investe em renda fixa aqui, em CDB e tal. E as ações estão sempre valorizando, eles estão sempre ganhando. O problema é que tudo isso aqui são bolhas. Valorização imobiliária e ação é bolha. Né? Quando a bolha explode ou desinfla, que foi o que aconteceu em 2008, acontece a crise mundial. Olha que o curso está falando isso aqui em 2007, né, gente? Antes de 2008. Então, o capital monetário, em resumo, o capital monetário que entra nos Estados Unidos, que o mundo inteiro coloca nos Estados Unidos, porque o dólar é o porto seguro, vai financiar consumo militar do Estado americano e consumo familiar. Não é só do Estado americano também não, viu gente? Os Estados Unidos é o maior exportador de armas do mundo também. Né? Porque elas são as melhores armas, né? Em vários setores. Um outro dado que ocorre, esse consumo americano, esse boom de consumo americano, não consome na sua maior parte mercadorias produzidas nos Estados Unidos, o que é interessante. A produção que eles consomem é de outros países. Então, além dos Estados Unidos ser um sorvedouro de capital financeiro, de dinheiro dos outros países, ele também é um sorvedouro de mercadorias, sorvedor de produtos. Então, outros países, principalmente China, Índia e o leste asiático, que tem mão de obra barata, câmbio desvalorizado, imposto baixo, quer dizer, esses outros países são grandes fornecedores de mercadorias industriais para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos vai absorver capitais, que são em forma de títulos de tesouro. Ele vende títulos da dívida dele para outros países, vai absorver os capitais dos outros países. Com esses capitais, ele vai comprar mercadorias, né? E essas mercadorias de outros países. Então, mais uma vez, olha aqui, os Estados Unidos funcionando como se fosse um buraco negro, onde some tudo, é um sumidouro de capitais e mercadorias. E isso, de certa maneira, é a salvação da economia mundial. A dinâmica norte-americana, até 2008, era a salvação do mercado mundial, porque havia um excedente de produção de mercadorias e um excedente de capital na forma de bolhas financeiras. Todo esse capital e todas essas mercadorias fluíam para os Estados Unidos em grande parte, e em menor parte para a Europa também. A Europa também funcionava um pouco como sorvedouro, que são os países que ainda mantinham um poder grande de consumo. Mas esse poder grande de consumo, principalmente nos Estados Unidos, não é decorrente de salários, como a gente viu, é decorrente de capital fictício. Então, o que o curso afirma é que o milagre chinês, do crescimento chinês, ele vai se sustentar. A sustentação dele é na bolha de consumo dos Estados Unidos, principalmente. A dinâmica China-Estados Unidos, a dinâmica do Pacífico, que separa China e Estados Unidos, é a dinâmica de uma bolha de consumo, na verdade. E eu queria fazer uma observação interessante para vocês aqui. O boom, o milagre econômico brasileiro de 2002 a 2008, também estava atrelado a essa bolha. Não porque o Brasil fornecia produto industrial para os Estados Unidos, mas porque o Brasil fornecia matéria-prima para a China. Por isso que o Brasil entrou em crise a partir de 2010, 2011, por conta das rebarbas da crise de 2008. Aí o curso tem um subtítulo de um artigo dele que diz, o cenário da crise do crédito e do dólar que vem aí. Ele afirmou que vem aí em 2007. Falou, vem uma crise por aí. E ele prevê realmente essa crise de 2008. E
O mais interessante, ele prevê inclusive que a origem dela seria a bolha imobiliária dos Estados Unidos, né? E que a amplitude seria muito grande dessa crise, né? Parece até profecia, mas na verdade não é uma profecia, é que o curso estava com dados empíricos, né, com relação ao mercado imobiliário americano, e tinha essa teoria forte, explicando a dinâmica Pacífico-América, digamos assim, dinâmica do Pacífico, China e Estados Unidos. A partir dessa teoria e dos dados, ele previu, olha, isso aqui vai explodir logo, tá para explodir, né? Bom, o que ele previu? Ele previu o seguinte, olha, vai acontecer uma crise hipotecária, porque já está começando em 2007, começou a desvalorizar as hipotecas americanas. As hipotecas americanas é que segura o mercado de consumo americano. Ou seja, e isso vai gerar a crise no mercado de consumo dos Estados Unidos. Com essa crise de consumo, vai afetar a dinâmica do Pacífico. Se os americanos não consomem, a China não produz. E essa dinâmica aqui sustenta toda a economia mundial. Então, consequência lógica, toda a economia mundial vai ser arrastada numa crise. Toda a economia mundial vai entrar em crise. E ele previu, vai ser maior que todas as crises dos últimos 20 anos. Desde que o neoliberalismo começou a ditar as regras, ou seja, que a economia começou a mover em formas de bolhas, por bolhas, aconteceram várias crises. Ele falou, só que essa vai ser a maior. Porque acontece onde? Acontece no centro, que é nos Estados Unidos. E ele diz, a esperança é que a Europa ou a China substitua os Estados Unidos como mercado consumidor. O problema é falar o seguinte, mas isso é uma ilusão, de onde é que vem o dinheiro para isso? A Europa não tem a Europa não tem moeda de reserva, ela não absorve fluxo mundial para ter rendimento. A China paga muito mal os seus trabalhadores, o volume é grande, mas o salário é muito baixo. Como é que a China vai consumir o que produz? Como é que a Europa vai ter dinheiro, quem é que vai injetar dinheiro na Europa para substituir os Estados Unidos em termos de consumo dos produtos chineses? Então ele falou que isso aqui é impossível. Não é possível que a China ou a Europa substitua os Estados Unidos como mercado consumidor para reequilibrar a economia mundial. Foi exatamente o que aconteceu. As previsões nesse aspecto aqui, as previsões do Robert Kurz estavam corretas. Aconteceu em 2008, foi enorme, foi uma crise talvez a maior desde da década de 30, de 29, e surgiu, como ele previu, no mercado de ações imobiliárias, no mercado hipotecário dos Estados Unidos. Bom, mas algumas previsões o Kurz errou entre aspas, né? Ele diz o seguinte, olha, essa crise vai desvalorizar muito o dinheiro, ninguém vai ter confiança no dinheiro mais. Vai provocar uma recessão, porque vai parar de crescer e vai ter inflação. Mas na realidade, até hoje pelo menos, a crise só apresentou recessão com deflação. Nos países principais, Europa, Estados Unidos, Japão, o que está acontecendo é a ameaça de deflação, de queda dos preços. Qual é o motivo de não ter acontecido a inflação e a desvalorização do dinheiro que o Kurz previu? Porque os estados europeus e o Japão e os Estados Unidos, diante da imensa crise que teve nos mercados, compraram o que o pessoal chama de títulos podres. Ou seja, eles absorveram os títulos podres do mercado privado e emitiram mais dívida. É como se eles tivessem incentivado ainda mais a bolha. A bolha foi reinflada, ou seja, eles não resolveram através de produção, de solucionar o mercado real. Eles resolveram a crise emitindo mais crédito. Crédito é o quê? Capital fictício. Então, a inflação ela não vazou para a economia real. Ela ficou contida nos mercados de ações, que já estavam inflacionados, e imobiliários e de títulos, ou seja, principalmente o mercado de ação. Os mercados de ações tiveram um aumento exponencial após 2008, pelo menos após o baque de 2008. Por quê? Porque o crédito ficou valorizado. O crédito não. Os mercados fictícios ficaram valorizados por conta de uma outra bolha.
Mas todos os economistas sabem que isso não tem base, não tem fundamento na economia real, né? Quer dizer, a economia real, desde 2008, no mundo inteiro, ela está em baixa. Mas as ações das empresas estão subindo por uma série de artifícios. Porque as pessoas não pegaram o dinheiro que os governos injetaram e investiram na economia real, mesmo porque não dá muito lucro mais. O que eles fizeram? Eles investiram em bolhas financeiras, mercado imobiliário, mercado de ações, títulos de dívidas do governo e assim vai. Ou seja, o que aconteceu é que o capitalismo redobrou a aposta nas bolhas. Isso é um consenso, gente, até entre os economistas liberais, não é coisa de marxista, não. Eles estão extremamente preocupados com isso, que o Estado injetou dinheiro na economia e esse dinheiro não foi para a economia real, esse dinheiro foi para a economia fictícia. A outra previsão do curso que não funcionou, pelo menos por enquanto, é que diante de uma crise desse tamanho, o dólar deixaria de ser moeda de referência. Bom, se isso acontecesse, o curso dizia, isso vai ser o caos, né? Não aconteceu por quê? Porque, de certa forma, as bolhas reinfladas continuaram a mesma dinâmica anterior, né? E isso mantém o dólar como porto seguro ainda. Quer dizer, se você aposta mais nas bolhas, a economia do dólar é uma economia de bolha. O dólar continua forte ainda. Mas há indícios de gente se preparando para sair do dólar, né? Esse banco BRICS aqui, que incomoda tantos americanos e incomoda com razão, é um movimento, né, o Brasil estava nesse BRICS aqui, agora já não está mais, né? É um movimento para ser uma alternativa possível ao dólar, caso o dólar caísse. E a China e a Rússia já tentam fazer acordos comerciais em moeda própria também. Por quê? Porque há uma desconfiança generalizada de que o dólar possa manter a sua posição na economia. Existe esse desconforto com o dólar. O problema é, se o dólar cair, de acordo com o curso, não tem a moeda alternativa ao dólar. O que vai acontecer vai ser um caos econômico e uma possível crise do dinheiro em geral. Não é só do dólar em particular. Não é só do dinheiro mundial dólar. É do dinheiro em geral. E isso significa um colapso do capitalismo, colapso do mercado mundial. Então, se o dólar porventura um dia cair, o que o curso prevê é o colapso. Bom, qual a solução se isso acontecer? Gente, isso há debates econômicos, inclusive entre economistas liberais, que consideram essa hipótese do dólar deixar de ser moeda de referência por conta da crise mundial. Se ela vir de novo de uma forma muito forte, pode acontecer. Como é que seria essa solução se virar um caos mundial a economia? De acordo com o curso, a solução eu vou até citar. Fiz uma citação aqui direta do Robert Kurz. A redefinição de socialismo. Ou seja, o Kurz acha que a solução seria a retomada do socialismo. Sem mercadoria, sem dinheiro, sem Estado Nacional. Praticamente um anarquismo, né, gente? E sem as relações de gênero. O pessoal da teoria do valor acha que a questão do machismo tem muito a ver com a questão do valor econômico também. Ou seja, mudar totalmente o funcionamento da vida do cotidiano, da economia mundial. Ele diz, olha, a solução racional seria essa, se a economia virar um caos mundial. Isso seria uma proposta para as esquerdas fazerem. Mas o Kurz diz, mas as esquerdas estão cegas. Eles não querem ver que o problema real é a crise do capitalismo, é a crise de produção real. O problema real está na economia real, quer dizer, a causa primeira da crise capitalista está na economia real. A economia real não consegue gerar lucro global mais, foge para uma economia de bolha. A economia de bolha também não dá certo, não tem para onde escapar mais se a gente for ficar no capitalismo. Esse é o diagnóstico do curso. Ele diz, as esquerdas não querem ver isso. Eles invertem a realidade, o pessoal da esquerda. E o que as esquerdas creem? Que a crise resulta da ganância dos banqueiros.
Ou seja, a esquerda atribui uma causa moral à crise. Agora, o que está acontecendo? Está acontecendo é que o neoliberalismo tomou conta, desde a década de 80. Por que o neoliberalismo tomou conta? A esquerda vai responder, porque os banqueiros são gananciosos. E o curso fala, olha, a causa não é essa. O neoliberalismo foi uma necessidade do capitalismo. Não é questão de ganância de banqueiro, é uma necessidade para o capitalismo sobreviver. E aqui o curso fala, isso aqui, essas inversões de causas, inversão de causa e efeito, que acontece muito no sistema capitalista, é o que o Marx chama de ideologia. É você não ver, não conseguir ver as verdadeiras causas. Isso, gente, esse conceito de ideologia é uma coisa que todo marxista conhece, é tradicional na teoria marxista, né? O que a ideologia diz? Olha, a ideologia ela é responsável por inversões e deslocamentos da realidade. Quer ver exemplos de ideologia? Os alemães estavam passando por uma crise financeira na década de 30 e 40. Por conta do problema da guerra, era um problema econômico mesmo. Eles culpavam os judeus, que eram donos dos bancos alemães. E isso resultou, a gente sabe o que isso deu, né? Deu no Hitler, no Holocausto e tudo mais. Os europeus hoje culpam os imigrantes. É por isso que os partidos de extrema-direita na Europa estão em ascensão, porque eles culpam os imigrantes, que os imigrantes tiram o emprego dos europeus, e a culpa da crise europeia não é dos imigrantes, pobres imigrantes, né, que estão fugindo de coisas piores ainda do que a situação europeia. A classe média brasileira hoje culpa a crise brasileira, culpa o Lula e o PT. Né? As esquerdas e os petistas, por sua vez, vão culpar os banqueiros brasileiros, que são aliados dos banqueiros internacionais, que são muito gananciosos. Ou seja, tudo isso aqui são tentativas de encontrar bodes expiatórios para a crise, para as causas reais. E as causas reais são as contradições do sistema capitalista, tanto da economia real quanto da economia fictícia. Quer dizer, essa que é a causa real da crise atual. Né? Não são os imigrantes, não são os petistas, não são os banqueiros, não são os capitalistas. São as contradições internas do capitalismo. É interessante falar isso aqui, gente, porque se a gente entender bem, eu acho interessante esse raciocínio, acho factível, e eu acho muito interessante porque evita o ódio. E o ódio social ele é terrível, ele pode acabar muito mal, como a gente já viu em vários exemplos da história. Bom, então diante dessa, digamos assim, visão perturbada das esquerdas, que o curso detecta nas esquerdas, o que elas querem? Elas falam assim, a culpa é dos banqueiros, do capital financeiro. Qual a solução? A solução é voltar para os capitalistas industriais, para o Fordismo. Vamos apostar no capitalismo dos donos de fábrica, da fábrica. Ou seja, a esquerda anseia por um refúgio na idade do ouro do capitalismo, né, que é o capitalismo voltado à produção. Mas para o curso isso não é mais possível. Por que não é possível? Porque a produção real de mercadorias não gera mais lucro e nem dá emprego mais para as pessoas como antes, por conta da terceira revolução industrial. Então não é possível para o curso essa solução de retorno ao capital produtivo. E quando isso é possível, as situações não melhoram para ninguém, como é o caso da China. Olha a situação do chinês, né? É terrível. Né? Por quê? Porque você só consegue ter uma economia de produção hoje ou com muita máquina e muito desemprego, ou empregando mão de obra massiva com salários baixíssimos, como é o caso da China. Assim que se sobra salário, você desloca para um lugar que tem salário menor, como por exemplo a Índia, Camboja. Ou então, se não tem jeito de deslocar para o salário menor, se for mais barato, você investe em máquina. Que a máquina produz 24 horas por dia, não faz greve, não recebe salário, você só gasta o custo de instalação da máquina. Bom, então não tem saída mais para o curso para um capitalismo produtivo de fábrica. Outra visão equivocada que o curso detecta nas esquerdas, quer dizer, é um marxista fazendo crítica das próprias esquerdas, né? Ele diz, olha,
Para a esquerda, os Estados Unidos são um poder imperialista e opressor, que está impedindo essa volta de ouro à idade keynesiana, que está patrocinando o neoliberalismo. Ou seja, uma visão dos Estados Unidos como um grande Satã. Né? E para o Kurz, o papel dos Estados Unidos é fundamental mesmo no capitalismo. Mas é fundamental para quê? Para manter o capitalismo. O dólar, o papel do dólar, os Estados Unidos fazem isso não é porque eles são maus, intrinsecamente maus, mas porque é uma necessidade estrutural do sistema que os Estados Unidos lastreiem o dólar no seu poderio militar e que ele atue como se fosse uma polícia global. Os Estados Unidos atuam como uma polícia global. Agora, isso é necessário para que você mantenha o capitalismo. Os Estados Unidos não fazem isso porque eles são intrinsecamente maus, né? Então é interessante que o Kurz fala assim, esse anti-americanismo moralista é besteira, né? Não tem esse negócio de americano ser mal por natureza, não existe isso. O fato é que isso é uma necessidade global, ou seja, não é possível acabar com a predominância dos Estados Unidos e do dólar sem acabar com o capitalismo. Hoje, a sobrevivência do capitalismo depende da predominância militar dos Estados Unidos, militar e monetária, não tanto econômica, porque a economia dos Estados Unidos ela está num declínio relativo, mas a predominância militar e monetária dos Estados Unidos e do dinheiro americano, ela é hoje fundamental para que o capitalismo se mantenha de pé. Bom, e o Kurz vai finalizar o artigo dizendo o seguinte, olha, caso a solução que ele acha mais racional, que seria a reinvenção de um socialismo sem mercado, sem dinheiro, sem Estado, o que convenhamos, né, gente, não está no nosso horizonte mesmo, né? Caso essa solução não surja, a situação vai evoluir porque ele chama de guerra civil mundial. Mas não é uma guerra entre estados e blocos econômicos, não é uma guerra convencional. Ainda bem, né, gente? Tomara que não seja, porque uma guerra convencional acaba virando um conflito nuclear que vai acabar com todo mundo, né? Não é uma guerra entre estados, mas... Ou seja, é uma espécie de guerra no interior das sociedades. Guerras que ele chama de desestatização. Desestatizar não é só empresa, né? Se fosse só empresa estava bom, né? Mas desestatizar serviços, por exemplo, coisas que o Estado não consegue mais pagar porque não tem arrecadação. Educação, saúde, previdência. Aliás, é isso que está se propondo. Pensa bem nas propostas que estão se propondo para o próprio Brasil, para a Argentina, em outros países, por exemplo, na China, a saúde é totalmente privada. Desregulações financeiras, ou seja, permitir o capital se movimentar à vontade, porque isso facilita a economia das bolhas e também facilita as crises, também, as quebras, né? Desregulações trabalhistas, aliás, está na ordem do dia isso. Desregular o mercado de trabalho para que a mão de obra fique mais barata e mais fluida, para que você demita e contrate conforme você precisa. Às vezes o contrato é só, nos Estados Unidos tem casos assim, é por hora. Quer dizer, olha, nessa semana, quarta e quinta, eu vou precisar você de 1 até as 4 da tarde. Aí você vai lá, trabalha e vai embora. Aí o resto do mês você vê onde você trabalha. Né? Quer dizer, o ideal é que a coisa fique assim. Na França, estão propondo uma reforma trabalhista mais ou menos nesses moldes. Por isso que a França está num conflito terrível hoje. No Brasil, vira e mexe, existe proposta nesses sentidos. Ou seja, é uma espécie de guerra dos mercados contra a sociedade. E isso acaba gerando muita instabilidade interna nos países. Guerras civis. Né? A gente está com guerra civil hoje na Síria, no Iraque e na Líbia, né? Entre outros. Né? Crises políticas. Os estados ficam muito instáveis, porque a população fica muito insegura. E a gente tem crise política séria no Brasil, na Europa, com a ascensão da extrema-direita, não tão séria, mas preocupante nos Estados Unidos, que tem aparecido revoltas muito grandes e
candidaturas muito esquisitas, como do Donald Trump, do Bernie Sanders, que se diz socialista, sujeito que se diz socialista ter chance nos Estados Unidos, é sinal de que alguma coisa está errada no sistema político americano. E crises econômicas muito profundas em alguns países. Brasil, né? Há 2 anos nós estamos em crise, recessão profunda. Rússia, Argentina, Grécia, quer dizer, países de periferia estão enfrentando dificuldades econômicas gravíssimas. Venezuela eu não coloquei aqui, mas também tem crise política e econômica, quase que em guerra civil também. Então, essa guerra mundial, guerra civil mundial, é quase como se fosse uma guerra entre mercados e sociedades. Entre o mercado fictício e a sociedade real. Mas ela não aparece muito dessa maneira. Ela aparece disfarçada de outras batalhas. A ideologia disfarça as causas dessas guerras. Aqui no Brasil, por exemplo, para uma certa categoria de pessoas, a culpa são dos petistas. Os petistas e os esquerdistas, de certa maneira, já dizem que a culpa são dos mercados, né? E que a classe média é inocente e útil, que está defendendo o papel do mercado, dos banqueiros, dos rentistas. E, na verdade, o curso diz o seguinte, que todas essas causas aí são falsas. A causa real da crise brasileira, por exemplo, de acordo com Robert Kurz, é a contradição interna, é o colapso que está sofrendo o sistema capitalista. Inclusive, o seu sistema de bolhas que não está funcionando mais. Atingiu o coração do sistema, que é os Estados Unidos. Bom, pessoal, com isso a gente chega ao fim de mais um texto e falta um. Eu quero ver se amanhã ou depois eu já coloco no ambiente virtual o outro também. Muito obrigado.